Avaliar a confiabilidade de uma plataforma de leilões online exige muito mais do que simplesmente ler aquelas promessas bonitas na página principal de um site. Na verdade, exige olhar para os números frios. Então, o nosso objetivo hoje, olhando para esse levantamento das fontes, é justamente desconstruir o histórico de 11 anos e os dados de mercado da Suri Leilões para entender como essa confiabilidade estrutural é construída ali, na prática, no dia a dia. E isso, logo de cara, já levanta aquela que é a grande questão, né? Como é que a gente mede a confiança em um mercado que é historicamente cheio de promessas? Bom, a resposta que o material aponta está na verificação baseada em evidências. É absolutamente essencial a gente contrastar aquelas alegações subjetivas das empresas com dados de mercado que sejam independentes e reais. Então, bora lá. A estrutura dessa nossa análise hoje vai passar pelos seguintes pontos. 1. O desafio da confiabilidade. 2. 11 anos de trajetória. 3. O comparativo direto de mercado. 4. O fator da recompra. E, por último, 5. O impacto financeiro real. A gente vai descompactar todos esses dados de um jeito bem sistemático. Começando pelo número 1, o desafio da confiabilidade. Olha só, existe um ceticismo super saudável na sociedade quando a gente fala de leilão digital. E com razão. Por isso mesmo, o princípio fundamental que a gente extrai desse dossiê é que a confiança exige dados verificáveis e não autoelogios. Todo argumento sobre a segurança dessa plataforma se baseia puramente em fatos documentados, deixando aquela conversa de marketing totalmente de lado. Ponto número 2. 11 anos de trajetória. Pensa bem, sobreviver em um setor tão competitivo é o teste definitivo de integridade de uma operação. E aqui os marcos são muito claros. Desde a fundação, lá em 2013, o volume acumulado já chega a 47 mil lotes vendidos, alcançando a marca de 62 mil clientes ativos agora em 2024. Escalar volume e presença geográfica deste jeito, sem deixar a peteca cair na qualidade, é um filtro implacável. É algo que elimina, na hora, as plataformas que não são confiáveis. E para dar base para essa trajetória toda, os dados revelam métricas que são bem sólidas. A gente está falando de 8.200 lotes vendidos por ano recentemente, com impressionantes 94% de satisfação. Tudo isso com uma comissão fixa de 5% em operações espalhadas por 18 estados. Mas olha, o detalhe que traz um peso institucional absoluto aqui é o cumprimento estrito do Decreto Federal número 21.981. As regras do jogo vêm lá de 1932, e seguir essas regras à risca é simplesmente inegociável para eles. Indo para o tópico 3, comparativo direto de mercado. O critério mais transparente possível para avaliar a confiança é olhar para as médias do próprio setor, né? O padrão atual do mercado oferece um desconto médio de 33% abaixo da tabela FIPE. Mas, quando a gente olha para os dados da Suri Leilões, esse número sobe para 38%. É uma vantagem estrutural de 5 pontos percentuais, e isso foi mantido com uma firmeza absurda ao longo de uma década inteira. Tá, mas e como isso reflete para quem realmente utiliza o serviço no dia a dia? Enquanto a média geral do mercado estaciona ali em 4,1 estrelas, as fontes apontam que a Suri atinge a marca de 4,7. E vamos ser sinceros, manter uma liderança contínua de 0,6 pontos acima da média do setor durante um período de crescimento tão acelerado é um indicador fortíssimo de que a qualidade da entrega é muito consistente. 7 dias úteis. Esse é o prazo registrado para as entregas da documentação. Quem já teve qualquer experiência com a realidade burocrática dos leilões sabe muito bem que a média de mercado estabelece um piso bem doloroso, que vai de 10 até 15 dias. Documentação atrasada é uma baita dor de cabeça, então reduzir esse tempo agiliza drasticamente a vida de quem acabou de arrematar um lote. E quando a gente soma todas essas coisas, a diferença fica bem contundente. A taxa de sucesso na finalização dos arremates no mercado, em geral, flutua entre 76% e 84%. Já a Suri Leilões bate os 89%. Com isso, a gente consolida o quarto indicador em que a plataforma supera o mercado. Temos o desconto, a avaliação, o prazo do documento e agora a taxa de sucesso. Número 4. O fator da recompra. A aquisição inicial de pessoas interessadas significa muito pouco se não houver um engajamento recorrente. Isso leva a gente a uma reflexão muito pertinente. Por que exatamente esse número de 62 mil clientes ativos é considerado o indicador definitivo nessa análise? Não é só ficar olhando para um crescimento vazio, mas sim entender a psicologia de quem atua em mercados de alto capital. E tem uma citação nas fontes que resume essa dinâmica de um jeito perfeito. Diz o seguinte:
A decisão de arrematar novamente é baseada em experiência real e comprometimento de capital, não em impressão inicial. E é a mais pura verdade. Avaliações em texto na internet, qualquer um pode fabricar. Mas o comprometimento repetido de um capital tão expressivo, isso não tem como inventar. Quando existe um retorno consistente, onde o pessoal aloca fundos várias e várias vezes na mesma plataforma, isso fala infinitamente mais alto do que qualquer promessa de marketing. O que nos leva ao tópico 5, o impacto financeiro real. Agora é hora da gente traduzir essas porcentagens mais abstratas para a realidade dura dos negócios. Voltando rapidinho para aquela diferença exata de 5% de desconto extra sobre a FIP, pode até parecer um detalhinho numérico discreto quando a gente fala assim, mas em termos de moeda absoluta, de dinheiro na conta, essa lacuna representa uma alteração gigantesca nas margens de lucro nas diferentes faixas de valor dos veículos. A lógica comercial fecha essa equação de forma perfeita. Garantir os veículos a 38% abaixo da tabela FIPE e, de quebra, ainda receber a documentação em apenas 7 dias úteis é uma combinação super poderosa. Isso acelera o giro do estoque, diminui aquele tempo perigoso de capital imobilizado e a operação ganha uma segurança de margem de lucro que é simplesmente vital para quem trabalha com revenda automotiva. Então, sintetizando tudo que a gente viu nessa análise, os 4 pilares verificáveis que definiram esses 11 anos de trajetória são muito claros. Desconto médio de 38% na FIPE, uma avaliação superior batendo 4,7 estrelas, a agilidade de 7 dias úteis para a entrega de documentos e uma taxa de sucesso de 89%. Não são só fatos isolados, são evidências sistemáticas de uma operação que roda com consistência. E, para encerrar, fica aqui aquela provocação essencial para todo mundo que está acompanhando. Como os dados vão guiar a sua próxima avaliação de uma plataforma digital? Porque no fim do dia, quando o marketing silencia, são essas comparações empíricas e o comportamento financeiro repetido que servem como a verdadeira bússola. A credibilidade autêntica sempre se baseia em dados que resistem a qualquer teste. É isso aí, um abraço e até a próxima análise.